Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler o decreto número 12.258, que aprova a estrutura regimental do ICMBio. E se você for fazer o concurso do ICMBio, já se inscreve no canal, que eu estou criando uma playlist com a leitura das principais leis constantes no edital do concurso. Eu baixei este decreto no dia 8 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Decreto número 12.258, de 25 de novembro de 2024. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput inciso 6, a linha A da Constituição, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, na forma dos anexos 1 e 2. Artigo 2º. Ficam remanejados, na forma do anexo 3, os seguintes cargos comissionados executivos, CCE, e funções comissionadas executivas, FCE. Inciso 1. Do Instituto Chico Mendes para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A linha A, 2CCE 1.15, B, 7CCE 1.13, aí eu vou ler agora sem dizer a linha, direto. 10CCE 1.10, 4CCE 1.07, 3CCE 1.05, 52 FCE 1.02, 4 FCE 1.01 e 3 FCE 4.05. E, inciso 2, da Secretaria de Gestão e Inovação para o Instituto Chico Mendes. 2 FCE 1.15, 9 FCE 1.13, 26 FCE 1.10, 50 FCE 1.07 e 96 FCE 1.05. Artigo 3º. Ficam transformados CCE e FCE nos termos do disposto no artigo 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do anexo 4. Artigo 4º. Aplica-se o disposto nos artigos 14 e 15 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nos artigos 11 a artigo 14 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021, quanto: inciso 1. Ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, CIO. 2. Aos prazos para apostilamentos. 3. Ao regimento interno. 4. A permuta entre CCE e FCE. 5. Ao registro de alterações por ato inferior a decreto. E 6. A realocação de cargos em comissão e de funções de confiança na estrutura regimental do Instituto Chico Mendes. Artigo 5º. Fica revogado o Decreto nº 11.193, de 8 de setembro de 2022. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor 21 dias após a data de sua publicação. Brasília, 25 de novembro de 2024. Luiz Inácio Lula da Silva. Anexo 1. Estrutura regimental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Capítulo 1. Da natureza e da competência. Artigo 1º. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, autarquia criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, vinculado ao Ministério
do meio ambiente e mudança do clima, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e com jurisdição no território nacional, tem como finalidades: inciso 1. Executar ações da Política Nacional de Unidade de Conservação da Natureza referentes às atribuições federais relativas à proposição, à implantação, à gestão, à proteção, à fiscalização e ao monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União. 2. Executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União. 3. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental. 4. Exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União. E 5. Promover e executar, em articulação com outros órgãos e entidades, programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação onde essas atividades sejam permitidas. Parágrafo único. O disposto no inciso 4 do caput não exclui o exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Artigo 2º. Compete ao Instituto Chico Mendes ressalvadas as competências dos órgãos e das autarquias integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Inciso 1. Propor ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a criação ou alteração de unidades de conservação federais. 2. Gerir as unidades de conservação federais no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. 3. Promover a participação social na gestão das unidades de conservação federais. 4. Promover a integração das unidades de conservação federais nas políticas regionais de gestão territorial. 5. Promover a regularização fundiária, os ajustes e as adequações necessárias à consolidação territorial das unidades de conservação federais. 6. Monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, incêndios e outras formas de degradação de ecossistemas nas unidades de conservação federais e nas suas zonas de amortecimento. 7. Fiscalizar e aplicar penalidades administrativas ambientais pelo descumprimento da legislação quanto à proteção das unidades de conservação federais e das suas zonas de amortecimento. 8. Prevenir a introdução e controlar ou erradicar espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais e em suas zonas de amortecimento. 9. Promover, executar e autorizar a recuperação e a restauração das áreas degradadas em unidades de conservação federais. 10. Promover e autorizar o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e o apoio do extrativismo nas unidades de conservação federais. 11. Promover arranjos de governança das áreas de unidade de conservação federais sobrepostas a territórios tradicionais, em articulação com os demais órgãos competentes. 12. Promover a gestão da informação relativa às unidades de conservação federais e às demais áreas de atuação finalística do Instituto. 13. Promover a visitação pública destinada à recreação, à educação, à interpretação ambiental e ao ecoturismo em unidades de conservação federais. 14. Promover, direto ou indiretamente, o uso econômico dos recursos naturais nas unidades de conservação federais, obedecidas às exigências legais, à sustentabilidade do meio ambiente e à repartição de benefícios no que se refere à linha A, ao uso público, ao ecoturismo,
à exploração comercial de imagem e a outros serviços e produtos similares, e b. aos produtos e subprodutos da biodiversidade e aos serviços ambientais. Inciso 15. Realizar o ordenamento pesqueiro dentro das unidades de conservação federais, em articulação com os demais órgãos competentes. 16. Autorizar a inclusão de unidades de conservação federais de uso sustentável no Plano Anual de Outorga Florestal, POAF, de que trata o artigo 10 da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006. 17. Desenvolver ações de conservação e monitoramento da biodiversidade nas unidades de conservação federais que contribuam para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 18. Fomentar, coordenar e executar programas de pesquisa científica aplicada à conservação da biodiversidade, à gestão e ao desenvolvimento sustentável nas unidades de conservação federais. 19. Autorizar a realização de pesquisa e de coleta de material biótico e abiótico para fins científicos nas unidades de conservação federais. 20. Autorizar a realização de pesquisa em cavidades naturais subterrâneas, incluída a coleta de material biótico e abiótico. 21. Autorizar a captura, a coleta, o transporte, a reintrodução e a destinação de material biológico com finalidade didática ou científica nas unidades de conservação federais. 22. Autorizar a reintrodução de espécies nas unidades de conservação federais ou nas suas zonas de amortecimento. 23. Autorizar o órgão ambiental competente a conceder licenciamento de atividades de significativo impacto ambiental que afetem unidades de conservação sob sua administração e em suas zonas de amortecimento, nos termos do disposto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 24. Estabelecer em comum acordo com o empreendedor formas de compensação por impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais subterrâneas, nos termos do disposto no Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022. 15. Propor e editar normas e padrões de gestão, de conservação, de uso sustentável e de proteção da biodiversidade e do patrimônio espeleológico no âmbito das unidades de conservação federais. 26. Elaborar o relatório de gestão das unidades de conservação federais. 27. Disseminar informações e conhecimentos e executar programas de educação ambiental no âmbito de suas competências relativos à gestão de unidades de conservação federais e à conservação de espécies e ecossistemas ameaçados. 28. Elaborar o diagnóstico científico do estado de conservação da biodiversidade brasileira e propor a atualização das listas nacionais oficiais de espécies ameaçadas de extinção. 29. Elaborar, aprovar e implementar os planos de ação nacionais para a conservação e o manejo das espécies ameaçadas de extinção no país e os planos de redução de impactos sobre a biodiversidade. 30. Atuar como autoridade científica da conservação sobre comércio internacional de espécies da flora e fauna selvagens em perigo de extinção. 31. Implementar, no âmbito de suas competências, as normas e os acordos internacionais adotados pelo país, nas áreas de atuação finalística. 32. Apoiar a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente. 33. Apoiar a implementação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. 34. Atuar na prevenção e na resposta aos desastres naturais e às emergências ambientais e climáticas dentro das unidades de conservação federais e em seu entorno, em articulação com os demais órgãos competentes. 35. Subsidiar tecnicamente as ações de vigilância em saúde nos casos de epizootias.
E 36, atuar na prevenção e na resposta aos desastres naturais e às emergências climáticas que envolvam animais da fauna silvestre nativa, em articulação com os demais órgãos competentes. Capítulo 2 da estrutura organizacional. Artigo 3º. O Instituto Chico Mendes tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1. Órgão de assistência direta e imediata ao presidente do Instituto Chico Mendes. Gabinete. 2. Órgãos seccionais. A linha A, Procuradoria Federal Especializada. B, Corregedoria. C, Auditoria Interna. D, Ouvidoria. E, Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. 3. Órgãos específicos singulares. A. Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação. B. Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e Unidades de Conservação. E C. Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade. E 4. Unidades descentralizadas. A linha A. Gerências regionais. B. Coordenações territoriais. C. Unidades de conservação federais. D. Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação. E E. Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade. E, inciso 5, órgão colegiado, Comitê Gestor do Instituto Chico Mendes. Capítulo 3. Da direção e da nomeação. Artigo 4º. O Instituto Chico Mendes é dirigido por um presidente e 4 diretores. Parágrafo único. O presidente do Instituto Chico Mendes e os seus diretores serão indicados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima e nomeados de acordo com a legislação. Artigo 5º. Em suas ausências e seus impedimentos, o presidente do Instituto Chico Mendes será substituído pelo diretor por ele designado. Capítulo 4 das competências dos órgãos. Seção 1 dos órgãos seccionais. Artigo 6º. A Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Chico Mendes, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, compete. Inciso 1. Representar judicial e extrajudicialmente o Instituto Chico Mendes, observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal. 2. Orientar a execução da representação judicial do Instituto Chico Mendes quando sob a responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal. 3. Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Instituto Chico Mendes e aplicar, no que couber, o disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 4. Auxiliar os demais órgãos da execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração da liquidez e da certeza de créditos de qualquer natureza, inerentes às atividades do Instituto Chico Mendes para inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança. 5. Zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos editados pelos poderes públicos, sob orientação normativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. 6. Coordenar e supervisionar tecnicamente as unidades descentralizadas de assessoramento jurídico do Instituto Chico Mendes. E 7. Encaminhar à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros. Parágrafo único. A nomeação do procurador-chefe será precedida de indicação do Advogado-Geral da União nos termos do disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002. Artigo 7º. A Corregedoria compete. Inciso 1. Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e controlar as atividades disciplinares e de correição desenvolvidas no âmbito do Instituto Chico Mendes. 2. Definir, padronizar, sistematizar e disciplinar os procedimentos relativos às suas atividades correicionais, correicional e disciplinar. 3. Analisar, em caráter terminativo, as representações e as denúncias que lhe forem encaminhadas.
4. Instaurar e conduzir de ofício ou por determinação superior sindicâncias, inclusive patrimoniais, processos administrativos, disciplinares e procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas e decidir pelo seu arquivamento em juízo de admissibilidade. 5. Encaminhar ao presidente do Instituto Chico Mendes para julgamento os processos administrativos disciplinares que possam implicar a aplicação de penalidade de sua competência. 6. Instruir o processo de apuração de responsabilidade de entes privados, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e 7. Exercer as demais competências previstas no artigo 5º do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005. Parágrafo único. A nomeação e o mandato do corregedor observarão o disposto no Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005. Artigo 8º. A autoridade interna compete. Inciso 1. Avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos. 2. Elaborar e submeter à aprovação do presidente do Instituto Chico Mendes o Plano Anual de Auditoria Interna. 3. Informar o comitê gestor, semestralmente, sobre o desempenho das suas atividades. 4. Elaborar e encaminhar ao comitê gestor o relatório anual de atividades de auditoria interna. 5. Prestar apoio aos órgãos de controle interno e externo da unidade na sua área de competência. 6. Zelar pelo atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. 7. Orientar ou proceder, quando determinado pelo presidente do Instituto Chico Mendes, ao exame prévio dos atos administrativos de sua competência, sem prejuízo daquele realizado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Chico Mendes. 8. Encaminhar solicitação de apuração de responsabilidade à Corregedoria, quando evidenciado irregularidade passível de exame sob o aspecto disciplinar. 9. Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual e as tomadas de contas especiais realizadas no âmbito do Instituto Chico Mendes. E 10. Acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e a efetividade da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e dos recursos do Instituto Chico Mendes. Parágrafo 1º. No exercício de suas competências, a auditoria interna observará o disposto nos artigos 14 e artigo 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000. Parágrafo 2º. A nomeação de auditor-chefe será precedida de apreciação da Controladoria Geral da União, conforme o disposto no artigo 15, parágrafo 5º do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000. Artigo 9º. A ouvidoria compete. Inciso 1. Executar as atividades de ouvidoria previstas no artigo 13 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 2. Informar o órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal sobre o acompanhamento e avaliação dos programas e dos projetos de atividades de ouvidoria no âmbito do Instituto Chico Mendes. 3. Assegurar o cumprimento das normas relativas à proteção e ao tratamento de dados pessoais, de acordo com o estabelecido na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 4. Coordenar as ações relativas à defesa dos direitos dos usuários dos serviços prestados pelo Instituto Chico Mendes, mediar conflitos e subsidiar a alta gestão, com base nos princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. 5. Gerenciar pedidos de acesso a informações, sugestões, elogios, denúncias e comunicações de irregularidades dirigidas ao Instituto Chico Mendes. 6. Coordenar as atividades de elaboração, atualização, monitoramento e avaliação periódica da carta de serviços ao usuário do Instituto Chico Mendes. 7. Acompanhar e orientar o tratamento adequado de manifestações registradas nos demais canais de comunicação com o usuário de serviços públicos do Instituto Chico Mendes.
8. Atuar como responsável pelo serviço de informações ao cidadão do Instituto Chico Mendes, de acordo com o estabelecido na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. E 9. Assistir o presidente do Instituto Chico Mendes na deliberação dos recursos administrativos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 10. Compete à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas, inciso 1, ao exercício das funções de órgão seccional dos sistemas de a linha A, Administração Financeira Federal, CIAF. B, Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, CISP. C, Contabilidade Federal. D, Gestão de Documentos de Arquivo, SIGA. E, Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, CIORG. F, Pessoa Civil da Administração Federal, CIPEC. G, Planejamento e Orçamento Federal. E H, Serviços Gerais, SISC. Inciso 2. As políticas internas de gestão patrimonial e de almoxerifado de processo de aquisição, licitações, contratos e de infraestrutura das unidades organizacionais do Instituto Chico Mendes. 3. A gestão dos serviços de tecnologia e segurança da informação em conformidade com as diretrizes do governo federal. 4. A execução dos recursos orçamentários e financeiros e o gerenciamento das receitas e dos registros contábeis. 5. Ao fomento e à execução de projetos, parcerias e cumprimento das obrigações legais relacionadas à aplicação de recursos externos, incluída a compensação ambiental. 6. A administração de pessoal, formação e desenvolvimento de pessoas, gestão do desempenho e ações de qualidade de vida no trabalho. E 7. O desenvolvimento das atividades do Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade, com foco na educação corporativa. Seção 2. Dos órgãos específicos singulares. Artigo 11. Compete à Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas. Inciso 1. A elaboração de propostas para a criação e alteração de unidades de conservação federais. 2. A elaboração e a revisão de planos de manejo de unidades de conservação federais. 3. A definição dos limites e das normas das zonas de amortecimento das unidades de conservação federais. 4. A elaboração de propostas de criação de mosaicos e corredores ecológicos. 5. Ao planejamento, à gestão e ao monitoramento do uso público e ao desenvolvimento dos negócios sustentáveis nas unidades de conservação federais. 6. A delegação de serviços de apoio à visitação. 7. Ao fomento e ao acompanhamento do ecoturismo, dos negócios sustentáveis e dos serviços ambientais em unidade de conservação federais. 8. A proteção, ao monitoramento, à prevenção e ao controle de desmatamentos, incêndios e outras formas de degradação de ecossistemas. E 9. A aplicação das penalidades administrativas ambientais nas unidades de conservação federais e em suas zonas de amortecimento. Artigo 12. Compete à Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidade de Conservação planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas. Inciso 1. A criação, alteração e o funcionamento dos conselhos das unidades de conservação federais e a promoção da integração socioeconômica regional das referidas unidades de conservação. 2. A participação social em processos e instrumentos de gestão e governança da biodiversidade e das unidades de conservação federais. 3. A gestão das interfaces e sobreposições das unidades de conservação federais com os territórios de populações tradicionais em articulação com os demais órgãos competentes. 4. Ao apoio a políticas de gestão da informação do Instituto Chico Mendes quanto aos territórios, aos meios de vida e às características socioeconômicas e culturais de povos e comunidades tradicionais relacionados a unidades de conservação federais. 5.
ao fomento e ao apoio à implementação de políticas sociais, econômicas e culturais para as populações tradicionais nas unidades de conservação federais, em consonância com a sustentabilidade ambiental, a manutenção dos seus modos de vida e a promoção da dignidade da vida humana. 6. A promoção e apoio ao uso sustentável dos recursos naturais e as cadeias da sociobiodiversidade nas unidades de conservação federais em seu contexto regional. 7. A promoção e ao apoio à transversalização da educação ambiental na gestão das unidades de conservação federais e dos programas de conservação do Instituto Chico Mendes. 8. A implementação, ao monitoramento e a qualificação do programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes. 9. Aos acordos de repartição de benefícios, inclusive por acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, que envolvam povos e comunidades tradicionais e unidades de conservação, em articulação com os demais órgãos competentes. 10. A regularização fundiária e a consolidação territorial das unidades de conservação federais em articulação com os demais órgãos competentes. 11. A gestão dos dados fundiários e a consolidação territorial das unidades de conservação federais. E 12. A promoção e a supervisão da implementação da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, constante no anexo 72 ao Decreto número 10.088, de 5 de novembro de 2019, no âmbito das competências do Instituto Chico Mendes. Artigo 13. Compete à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade em unidade de conservação planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas. Inciso 1. Ao fomento, a autorização e a realização de pesquisas nas unidades de conservação federais e nos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação. 2. Ao monitoramento da biodiversidade e ao apoio à política de gestão da informação do Instituto Chico Mendes quanto à biodiversidade e unidades de conservação federais. 3. A restauração ecológica em unidade de conservação e em habitats críticos para a conservação de espécies ameaçadas. 4. A prevenção, ao controle e ao monitoramento de espécies exóticas invasoras nas unidades de conservação federais e zonas de amortecimento. 5. A avaliação e a elaboração de planos e programas para redução de impacto ambiental em unidades de conservação federais. 6. Autorização para o licenciamento ambiental de atividades de relevante impacto ambiental que afetem unidades de conservação federais e suas zonas de amortecimento. 7. A definição da compensação por impactos causados a cavidades naturais subterrâneas. 8. A elaboração do diagnóstico científico do estado de conservação das espécies da fauna brasileira. 9. A elaboração dos planos e dos programas para conservação e manejo de espécies da fauna e dos planos de redução de impacto sobre a biodiversidade. E 10. A atuação nas respostas a desastres naturais decorrentes de emergências climáticas nas unidades de conservação federais, e fora delas, quando envolver animais na fauna nativa e nas ações de vigilância em saúde que envolvam epizootias no seu âmbito de atuação. Capítulo 5. Do órgão colegiado. Artigo 14. O Comitê Gestor do Instituto Chico Mendes será composto, inciso 1, pelo presidente do Instituto Chico Mendes, que o presidirá, e 2, pelos 4 diretores. Capítulo 6. Das atribuições dos dirigentes. Seção 1. Do presidente. Artigo 15. Ao presidente do Instituto Chico Mendes incumbe, inciso 1, administrar, planejar, dirigir, coordenar, controlar, orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades do Instituto Chico Mendes. 2. Aprovar as diretrizes, normas, critérios e parâmetros para a proposição, execução, monitoramento e avaliação. A linha A.
de planos, programas, projetos, obras e serviços de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, B, dos convênios, acordos e contratos do Instituto Chico Mendes, e C, dos relatórios parciais e anuais das atividades desenvolvidas, das prestações de contas e recursos e dos processos administrativos do Instituto Chico Mendes, como última instância administrativa. Inciso 3. Firmar acordos, contratos, convênios, termos de parceria ou de ajustamento de conduta e instrumentos congêneres com organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. 4. Firmar a realização e homologação de licitações e a ratificação de atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade de licitações. 5. Zelar pelo cumprimento, a linha A, das políticas e das diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e B, dos planos, programas e projetos do Instituto Chico Mendes. E 6. Promover e zelar pela transparência dos atos e das atividades do Instituto Chico Mendes. Seção 2. Dos demais dirigentes. Artigo 16. Aos diretores do Instituto Chico Mendes incumbe, inciso 1, dirigir, orientar, supervisionar e avaliar a execução das matérias de sua competência e 2. Assistir o presidente do Instituto Chico Mendes no gerenciamento, no monitoramento e na avaliação das ações do Instituto em suas respectivas áreas de atuação. Artigo 17. Aos demais dirigentes, incumbe planejar, coordenar e orientar a execução das atividades de suas unidades. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 18. O Instituto Chico Mendes atuará em articulação com os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta, com os estados, o Distrito Federal e os municípios integrantes do SNUC e do CISNAMA e com a sociedade, para a consecução de seus objetivos em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Artigo 19. Para apoiar a gestão das unidades descentralizadas, o Instituto Chico Mendes poderá alocar, inciso 1, núcleos de gestão integrada, 2. Bases avançadas e 3. Bases operacionais. Parágrafo único. As unidades organizacionais de que trata o caput serão, inciso 1, compostas por cargos e funções do Instituto Chico Mendes, 2. Vinculadas a gerências regionais e 3. Instituídas em qualquer ente federativo em caráter transitório ou permanente por ato do presidente do Instituto Chico Mendes. Anexo 2. Quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Essa parte aqui, aí daqui adiante são tabelas com cargos, essa primeira tabela com cargos, a segunda também com custos, quadro resumo de custos dos cargos comissionados. O anexo 3, remanejamento de cargos comissionados, esse é de funções comissionadas, com os valores, né? Acho que foi acho que a gente leu na lei. Anexo 4, demonstrativo dos cargos comissionados executivos, enfim. A partir daí, essas tabelas eu não vou ler, que não tem sentido ler para a prova. Se alguém quiser consultar, tiver, né, curiosidade para ver, é melhor ir diretamente na lei, porque aqui no vídeo não vai fazer muito sentido, não. E assim concluímos a leitura do decreto. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.